Então, eles procuraram de fato. E agora vão fazer de novo esse movimento, vão falar com o Bruno Macedo, deve estar falando nessa hora, e vão ver a resposta. E é provável que ele diga, olha, eu não posso ir antes de terminar aqui a temporada. Tudo indica que o Flamengo trabalha já sabendo que deve ouvir esse não. Como eu falei ontem, ele quer o não para falar, olha, gente, eu procurei o cara não quer. Agora ele pode ficar vazando para a imprensa de Portugal, para alguns amiguinhos aqui ou ali, que não, eu amo o Flamengo, eu vou quando eu quiser e tal. Acredita quem quiser, né? Até porque quando você vaza informação por amigos, né? É porque você está querendo passar uma versão conveniente para você. Fala galera, todos já sabem da demissão do Vitor Pereira, né? Pois é, e o Flamengo está atrás de um novo treinador. E o Mauro César Pereira falou agora no programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes que o Flamengo já sabe que vai ter ou não do JJ, galera. E o JJ é a primeira opção do Flamengo. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês agora, mas antes eu peço a você, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha o nosso link e você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, galera. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo e daqui a pouquinho a gente volta comentando. Vamos lá. Bom, Mauro César Pereira, seja muito bem-vindo. Você pediu para chegar atrasado hoje para fazer essa apuração. Sempre é mais importante pra gente a informação. O que falar pro torcedor rubro-negro nesse momento, Mauro? Jorge Jesus realmente deve vir pro Flamengo ou é muito difícil na sua opinião? Bem, boa tarde a todos aí, peço aí desculpas pelo atraso, mas por motivo de força maior, né? Porque essa notícia oficial, ela saiu por volta de 11 horas, né? Quando as redes sociais do Flamengo oficializaram a demissão do Vitor Pereira, né? Como eu dizia aqui ontem, né? Tinha gente disputando para ver quem dava a primeira notícia, que é mais ou menos o seguinte, ó, amanhã o sol vai nascer. Todo mundo sabe que vai nascer o sol, tem notícia nenhuma, né? Em algum momento o Vitor Pereira vai ser demitido, todo mundo sabia. A questão era como, quando, quem vem, etc. Bem, demitido o técnico, aliás, é até importante frisar, ainda, ao contrário do que tem sido dito, inclusive até eu estava trabalhando com essa informação, eu apurei agora que não, na verdade, nem houve conversa ainda com o Bruno Macedo, com qualquer representante do técnico português sobre o pagamento da multa, que gira em torno, na verdade, de 8 milhões de reais, fora o que ele já recebeu. Por isso deve dar em torno de 15. Acho que é o montante total. A informação que me deram agora é que... Que ele recebeu de salário? Não, é de salário, luva, não sei... Falam em 15. O que eu apurei agora, com uma fonte importante do clube, que são cerca de 8 milhões a serem pagos. Eu vou tentar detalhar mais isso no decorrer do... Acabei de pegar essa informação agora no elevador, subindo aqui. E, bem, o Flamengo, como eu disse ontem, ele precisa de um não do Jorge Jesus para dar calma para a torcida. Embora isso não vá funcionar, porque o Jorge Jesus disse não em 2021, quando os caras foram lá na casa dele conversar com ele em Lisboa, antes de contratar o Paulo Souza. E depois, também, no ano passado, fizeram outra vez uma pequena sondagem, mas não havia possibilidade, já estavam no Fenerbahçe, numa dessas intermináveis trocas de treinador. E é o que eles vão fazer de novo, vão de novo atrás do Jorge Jesus para ouvir o não. Eles sabem que vão ter o não. Eles vão ter o não do Jorge. O Jorge não vai sair do Fenerbahçe. Ele está a 10 jogos de terminar o campeonato, ele tem 6 pontos para o Galatasaray, há uma semana ele estava com a corda no pescoço, muito perto de ser demitido, justamente pela derrota vexatória que o Besiktas impôs ao Fenerbahçe com 10 homens, estava 1-0 para o Fenerbahçe, foi expulso o Wellington, ex-zagueiro do Flamengo, o Besiktas ficou com 10, 6 minutos do segundo tempo. Com 10 homens do Besiktas, na casa do Fenerbahçe, fez 4-1. É parecido com o Fla-Flu, né? Aí no final, o Fenerbahçe descontou, terminou 4-2. Ele quase foi demitido, ele estava pela bola 7. Mas na quinta-feira tinha um jogo da Copa da Turquia. Aí aquela história, pô, manda embora agora, tem um jogo, valia a vaga na semifinal. Mantiveram, ganhou, foi a semifinal. Tem 4 semifinalistas, obviamente, nenhum deles é Galatasaray, nenhum deles é Besiktas. O Fenerbahçe, times de menor expressão. Então, em tese, ele está um favorito, está perto de ganhar um título. Há 5 anos sem ganhar nada lá, o presidente está louco por uma taça. O presidente é muito rico também. É o mais rico da Turquia, então ele está louco por um troféu. E o Jesus também está louco por um troféu, porque ele não ganha nada desde que ele saiu do Flamengo. Então os dois precisam de um título. Claro que a Copa da Turquia não tem a importância que tem um campeonato turco, mas é uma possibilidade. E no campeonato, como faltam 10 rodadas, eles venceram ontem, eles agora voltaram a pensar, bem, são 6 pontos para o Galatasaray. Tem um confronto direto. Se vence, cai para 3. Uma derrota do Galatasaray, não estamos na briga. É parecido com o Arsenal e o Manchester City, que agora o Arsenal empatou no final de semana com o Liverpool. De novo, o City passa a depender só dele para alcançar, porque tem um confronto direto. Então, ele tem aí 2 meses quase de trabalho, que dia 28 de maio é o último jogo, e está em 2 frentes. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Mas ele vai mandar sinais que sai, porque ele joga muito bem esse jogo. Nossa. Então, na imprensa de Portugal, por exemplo, hoje tinha lá informações de que há uma proposta de renovação de contrato. Na Turquia, o que fala é o contrário.
que ele ia ser demitido semana passada, ele ganhou uma sobrevida. Justamente pela vitória na Copa da Turquia e ontem ganhou o jogo também fora de casa. Então mantém ali, respirando quase que por aparelhos no Campeonato Turco, mas com chances reais de ganhar a Copa. Então ele pode ganhar um troféu pelo menos. E está em duas frentes. Então por isso ganhou aí um pouco mais de tempo, porque a derrota do Besiktas quase gerou uma demissão do Jorge Jesus. E como tudo passa pelo presidente, o que eles dizem lá é que as decisões são muito assim, passionais. Parece futebol brasileiro, né? Quando tem lá um mecenas, um dono, um presidente que manda em tudo. Manda embora, manda vir, agora troca. Meio Abramovich também na época do Chelsea, vai decidindo. Não mandou embora, ficou. E ele ontem até deu declarações lá que ama, também para o presidente do time turco, do Fenerbahçe. Então, assim, ele não vem agora. Ô, Mauro, mais uma pergunta. Ele não vem agora. Porque a multa rescisória é baixa. Não, porque falta pouco tempo. O problema não é a multa. A multa não é problema. O problema Você acha é que ele não vai voltar. Eu duvido que ele vá largar. A não ser que o cara do Fenerbahçe fale assim, olha, eu tô quase te mandando embora, tô de saco cheio de você. Não adianta você puxar o meu saco aqui. Você não acha que é muito mais para ele? O Jorge Jesus falando que o presidente pediu que eu pensasse melhor. Quer dizer, se ele fica ou se ele sai. Onde saiu isso? Onde saiu isso? Na imprensa portuguesa. Opa, bingo, né? Mas você não acha que é muito melhor para ele o Flamengo que o Fenerbahçe? Para ele. A questão é o seguinte, a questão é o seguinte, ele está perto de ganhar pelo menos uma taça, ele não ganha nada desde então, e ele está na Europa, gente. É isso aí. Ele está na Europa. É um título para um time europeu. Moeda também, não? A moeda também. E os salários dele lá, segundo o pessoal lá da Turquia, é uma coisa assim colossal, que é dinheiro livre de imposto, assim. Você acha que ele não vem agora? Pesado. Ou você acha que... Eu acho que depois do campeonato ele viria. Mas são 2 meses, não dá para o Flamengo ficar 2 meses com o Mário Jorge treinando um time. Até lá, 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, sei lá quantos jogos da Libertadores, já pode estar eliminado da Copa do Brasil. Quinta-feira vai ser o técnico do Sub-20. Então, assim, o Flamengo não pode esperar. É igualzinho a situação do Paulo Souza. Quando o Paulo Souza foi contratado, antes foram ouvi-lo. Ele falou que não podia largar. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Foi dito pelo João de Deus na coletiva e na nota oficial do Benfica. Vou cumprir o meu contrato. Ou seja, agora não dá. O Flamengo não podia esperar o meio do ano. Ficar 6 meses com quem? Ninguém lá de técnico. Tinha que contratar alguém. Aí foram atrás de outro técnico e contrataram o Paulo Souza. Não estou dizendo se foi certo ou errado contratar o Paulo Souza. Estou dizendo que só contrataram o Paulo Souza porque o Jorge Jesus não quis vir. E naquele momento, ele estava prestes a ser demitido pelo Benfica. A crise era grave e ela se concretizou dias depois com 2 derrotas para o Porto. Uma pelo Campeonato Português e outra pela Taça de Portugal, até aquele famoso jogo que o Marcos Braz aparece lá na cabine, todo sorridente, na cidade do Porto, vendo o time do Jorge Jesus apanhar dentro de campo. Aquilo até criou uma animosidade, de repente. Aí ele volta ao Brasil depois no Carnaval, tem aquela história lá da entrevista, que para mim aquela entrevista, está falando com o jornalista, não está pedindo off, está falando o quê? O Renato Muniz Prado publicou, aí foi no programa de televisão, enfim, várias aparições e várias declarações. Veio aqui com o lança-chamas, não com o extintor. Então, a chance do Jorge Jesus, isso é informação, os dirigentes vão tentar. Se para surpresa geral ele falar, tá bom, eu topo, paga a multa, eu vou amanhã para o Rio de Janeiro, já dou treino depois de amanhã. Eles vão pagar o que for pelo Jorge Jesus? Eu acho que, assim, o que for eu não posso afirmar, né, o Filhaço? Porque o que eu digo é o seguinte, a gente sabe que vai ser caro. Vão pagar, claro que vai ser caro, vai enfiar a faca e rodar. Ele vai pedir tudo, vai pedir o CT. O mesmo salário que tem assim, eu acho que pode acontecer. O mesmo salário de lá eu acho impossível. Eu acho que pode acontecer. Existe uma resistência do Landim que já está engolindo esse sapo. Não está engolindo porque o sapo não foi servido, mas o sapo ele já está preparando a garganta para engolir. Porque o Landim, ele tem aí uma resistência ao Jorge Jesus. Assim, o Landim tem vários defeitos, mas aí eu acho até que ele tem essa dose de razão, pela maneira que ele saiu do Flamengo. O Flamengo fez um esforço para renovar com ele no meio da pandemia, no começo da pandemia de 2020, renovou o contrato. De repente ele chega e fala que vai embora. E ele manteve durante todas as finais do Carioca, né? Flamengo e Fluminense também, né? Todo ano tem sido Flamengo e Fluminense. Ele não dizia nada do que ele ia fazer. Nem o staff dele, a equipe dele, sabia. Pessoas que trabalhavam com ele, os portugueses da equipe, 6 caras que eram da equipe dele, alguns colegas lá no Rio, assim, que tinham mais contato, e tinham esses caras assim, tem um cara do WhatsApp, conversa, cara, vai embora, não vai. Ele não fala para ninguém, nós não sabemos. Por exemplo, aluguei apartamento novo aqui no Rio, tá arriscando, eu tenho que alugar, devolver, porque pode ser que eu vá embora, se ele for embora eu vou também. O outro arrumou uma namorada, de repente, lá, o cara solteiro, tá com a namorada nova e tudo, pô, o que é que eu faço? Talvez tenha que terminar o namoro, porque a mulher mora aqui, eu vou voltar para Portugal, esse homem vai me levar embora. Porque é assim, o técnico leva a equipe, a não ser que o cara queira romper. E falar, vou ficar por aqui sem emprego, sem nada. É difícil, o cara trabalha no vácuo do treinador. É assim que funciona. Então ele não falou para ninguém. E na última hora ele falou, estou indo embora. Então o Flamengo não conseguiu. Ele poderia ter preparado, olha, eu estou inclinado a aceitar. Vai ver o questão pessoal, eu estou muito isolado aqui, pandemia, minha família não pode vir visitar. Ele já tinha na época 60 e poucos anos. Era o grupo de risco maior, né? Início da Covid, gente, não tinha vacina, não tinha nada.
Eu não posso ir na rua, eu fico sozinho no apartamento, estou ficando deprimido, ficou aquele tempo todo sem poder treinar. Pode ser, ele teria argumentos. Mauro, mas o Flamengo efetivamente só trabalha com o nome dele hoje? Não, vou chegar lá, Estou tentando explicar porque eu estava ouvindo o programa e eu estou vendo que ele está muito ansioso, não quero... vai no aeroporto, já falou. Ele pode passar mal. Mas você viu a cor da camisa? Não, mas agora... Ele falou que a cor da camisa é hematoma. Ele pode passar mal. Não, mas eu quero até falar, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Ô Mauro, o que eu quero falar é para Turquia pegar ele. Que também é cômodo para a diretoria do Flamengo falar que vai atrás você falando, e ir de uma forma que sabe que ele não vai aceitar. Vamos ser diretos. Eles foram atrás em 2021. Eles foram na casa do cara, conversaram com o cara e eles confirmaram. O João de Deus fala. O Jorge esteve ontem. O Jorge esteve ontem com os nossos amigos do Flamengo, com o consentimento, autorização, o conhecimento do Rui Costa, presidente do Benfica. E foi dito a eles que nós vamos cumprir o contrato, nós vamos embora. Horas depois dessa declaração, numa entrevista coletiva que foi dada pelo João de Deus, porque o Jorge Jesus estava suspenso, então foi auxiliar, que nem foi domingo, o Fernando Diniz não deu entrevista, foi auxiliar, porque estava suspenso. A entrevista pré-jogo. Sai uma nota oficial do Benfica, confirmando tudo que foi dito pelo profissional, ou seja, o Benfica, o Jorge Jesus, confirma. Por que fizeram aquilo? Porque já começou um burburinho lá, o Jesus vai embora, vai voltar para o Brasil. Aí tentaram, e encerrou ali o assunto. Foi um erro da diretoria. Aí no dia 20... Foi um erro da diretoria. Então, ficaram dando entrevista em Portugal. Aí é outra. Podiam fazer tudo discretamente também. Isso aí é coisa que veio depois. Sim, jogaram mas que eles procuraram. Não, o modus operandi eu não concordo, mas que eles foram lá e foram atrás dele, foram. Ele não quis, é um direito dele, cara. Você não viu? Não, eu quero terminar aqui. Mas ele já estava para ser demitido, como acabou acontecendo. Os 2 jogos com o Porto eram muito ameaçadores para o Benfica, porque o Porto vinha muito melhor que o Benfica e ele já estava pela bola 7, até porque quando ele volta para lá, ele já encontra a resistência de grande parte da torcida do Benfica, que até os não engole por ele ter ido para o esporte posteriormente. Então ele não é... Aqui ele é quase unanimidade entre os rubro-negros, poucos têm resistência, por alguma razão, Jorge Jesus. Em Portugal já não era assim, agora mais ainda. Muita gente não gosta dele. Então ele já tinha essa má vontade de muita gente para com ele, e a situação era de quase uma demissão. Então, eles procuraram de fato. E agora vão fazer de novo esse movimento. Vão falar com o Bruno Marcelo. Deve estar falando nessa hora. E vão ver a resposta. E é provável que ele diga, olha, eu não posso ir antes de terminar aqui a temporada. Tudo indica que o Flamengo trabalha já sabendo que deve ouvir esse não. Como eu falei ontem, ele quer o não para falar, olha, gente, eu procurei o cara não quer. Agora ele pode ficar vazando para a imprensa de Portugal, para alguns amiguinhos aqui ou ali, que não, eu amo o Flamengo, eu vou quando eu quiser e tal. Acredita quem quiser. Né? Até porque quando você vaza informação por amigos, né, é porque você está querendo passar uma versão conveniente para você. Só trouxa acredita, sinceramente. Porque é evidente que, o cara está tentando manipular a informação e manipular a opinião pública. Isso é uma coisa óbvia. Você está tentando o quê? Jogar uma isca para o pessoal pensar, né, como depois. Muita gente até hoje não aceita a informação de que foi procurado pelo Flamengo quando o próprio Benfica e o auxiliar dele disseram que tiveram a reunião. E ele não quis vir e é um direito dele. Tá? Agora, não sendo ele, o nome é Jorge Sampaoli. Não, eu digo isso que é cômodo um cara do tamanho de São Paulo, que é... Mas se os dirigentes tiverem a cabeça agora, eles vão tentar uma negociação diferente, porque o São Paulo também foi demitido do Sevilha, ganhou uma multa milionária, ele não está também alta. É isso que o Flamengo também não está sabendo negociar bem, porque assim, o clube para o Vitor Pereira era uma oportunidade tremenda. O Vitor Pereira não ficou no Corinthians, gente. Não foi porque o Corinthians não queria, o Corinthians queria. Porque ele sabia que a chance no Corinthians era pequena de competir com o Palmeiras e com o próprio Flamengo. Porque o Corinthians não poderia dar jogadores a ele, como ele gostaria. Por isso que ele não ficou a história da sogra, a historinha do Boitatá. O site Meu Timão publicou isso em novembro, antes dele sair. Que ele não deveria ficar justamente por conta dessa questão, que ele queria mexer no elenco. O Corinthians não queria fazer mudanças que custam dinheiro, você tem que rescindir contrato e tal, de jogadores antigos no clube, e contratações, não poderia fazer também. Então, o Flamengo, para ele, era uma tremenda oportunidade. Poderiam ter feito um contrato que protegesse mais o clube, sabendo do risco de ser mais um fracasso, especialmente pelo que acontece ali, como foi com o Domenech e Paulo Souza. Você viu que saiu ontem, né, hoje é terça, que o Not Forest pode querer o Sampaoli, ao mesmo tempo que o Vitor Pereira é demitido e... essas coisas sempre surgem, né? Ano passado no Chelsea, o Abel Ferreira. Não, você leu isso que... Eu digo, quando o Vitor Pereira perde o título, o Flamengo perde o título, já se cogitou a saída dele, todo mundo só esperava um momento. Aí, eu já vi ontem, comecei a ler, Not Forest quer o Sampaoli, que pode ser um nome que o Flamengo possa estar interessado. Sim. Pode ser coisa plantada também, né? Claro. Para valorizar mais ainda. Claro, isso acontece o tempo todo. Agora, o nome factível é o Sampaoli. O Sampaoli também não está numa condição que ele, acho eu, né? Ele não está empregado, ele está na pista.
Então, acho que eles podem fazer uma negociação, se tiverem a cabeça no lugar minimamente, ao contrário das bobagens que eles têm feito, né? Agora, tem o seguinte, acho que esse é o grande problema. O Sampaoli tem um perfil também muito arrojado. Total, eu falo Ele é um isso. técnico, ele mexe no elenco, ele muda o sistema de jogo. Ele briga, ele pede contratação. A torcida do Flamengo Mimi não gosta de 3 zagueiros, que não gosta de 3 zagueiros. Ele põe 3 zagueiros, ele mexe no sistema, ele muda de posição. Mas é muito difícil o Jorge Jesus. E eles vão correr para ter o Sampaoli agora. Mas vão procurar o Jorge Jesus, até porque eles precisam do não, de preferência documentado em cartório, para poder botar assim no site e falar assim, ó, ele falou não, entendeu? Não, mas eu acho isso legal, porque foi o que eu falei. Também não adianta ir atrás querendo levar o não, porque tem isso. São as duas vertentes. Mas eles queriam 2021. Ele resolve o problema deles. Você acha que eles querem hoje? Hoje você acha que eles querem? A questão é dobrar o Landim. Pelo que eu sei... Então, que é errado, né? O Landim não pode botar a vaidade dele, o orgulho... acima do Flamengo. Mas pelo que eu sei, como eu falei, o sapo não foi servido, mas ele está pronto para engolir o sapo. Porque ele sabe que se o Jesus volta, dá paz para ele. Mas pro Landim, dá paz para o Marcos Braz. Você preferiu o Sampaoli ou o Jorge Jesus? Pro Landim, se ele puder falar, eu prefiro o Sampaoli. Ele talvez prefira o Sampaoli, mas ele sabe que o Sampaoli não vai garantir a ele a tranquilidade que o Jesus vai garantir. E aí, o que você achou dessa declaração do Mauro César Pereira? Ele disse que apurou nessa informação e que o Flamengo sabe que o JJ não vem agora. E o Flamengo não vai esperar ele até o final de maio. E a segunda opção é Jorge Sampaoli, galera. Vou perguntar a você, que faz parte da nação rubro-negra, o que você acha da possível contratação do Jorge Sampaoli? Eu sei que a gente quer o JJ, né? Seria a primeira opção. Mas aí, o JJ não vindo, você iria atrás do Sampaoli? Você traria de volta o Dorival Júnior? Ou apostaria em um outro treinador? Vamos ver cenas dos próximos capítulos, galera. Vou pedir a você novamente, antes de sair do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o nosso link, ativa o sininho de notificação e você que não é inscrito, se inscreva, dá essa moral pra gente, galera. Um abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Mengão.